Quinta-feira, 8 de outubro de 2015, o Imbirá Notícias, primeira edição. A partir de agora, a entrevista ao Dr. Omar, advogado do ex-prefeito Dr. Jeová Moreira da Costa, conosco ao vivo, a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende. Regina, bom dia. Marcinho, bom dia Eustáquio, Carlinhos, bom dia, Regina. Alexandre, bom dia, doutor Omar. Bom dia, Regina, é um prazer estar com vocês aqui. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de poder debater hoje aqui no dia de hoje sobre as questões que estão envolvendo a cidade de Araxá. Isso. Obrigado, senhor, pela presença. Imagina que o senhor é uma pessoa super ocupada e ainda arrumou um tempinho para vir cá para assim, conversar com a população sobre o problema do Jeová, né? Agora, antes eu queria fazer uma breve apresentação do senhor, se o senhor me permitir. Meninos, eu tenho que tomar um tempinho aqui para contar para as pessoas que a gente tem audiência de pessoas, assim, de famílias tradicionais de Araxá, pessoas mais velhas, né? E tem que contar aqui pro pessoal que o doutor Omar, esse nome dele, Fenelon Santos, não é por acaso não, ele é bisneto do Fenelon Santos, que era um político aqui em Araxá na década de 40. Ele foi presidente da mesa da Câmara, que coincidência, presidente da mesa da Câmara, quando meu pai era vereador. E ele era meu tio, ele era tio da minha mãe, só que o de Fenelon era PSD e meu pai era UDN, então era ótimo, né, porque era aquela disputa na Câmara. E ele morava, para as pessoas mais velhas, assim, se recordarem, o de Fenelon morava numa casa na Rua Garmicel, onde hoje é a Casa São Jorge, a esquina da Casa São Jorge, ali do prédio da São Jorge, era a casa dele, uma casa térrea, muito bonita, aquelas casas antigas, cheias de janela. E o doutor Omar é bisneto dele, quer dizer que foi, ele nasceu em Barretos, sempre que eu falei com vocês, acho que foi ontem na reunião de pauta, assim, aposto que ele é de Barretos. Ele é de Barretos, porque a família se mudou para lá e estudou em São Paulo, né? Estudei em São Paulo. E ele já fez agora mesmo para mim, lá embaixo, na nossa sala de reunião, assim, uma breve história dele, do percurso profissional dele. Ele já trabalhou em muitos escritórios importantes e já trabalhou com Sérgio Moro, não é? Já, inclusive ainda tem alguns processos em andamento com o doutor Sérgio. Mas não é contra o Sérgio Moro não, né? Junto com ele, como é que Não, ele é apenas um juiz, né? O juiz, o juiz é muito inteligente, muito preparado, sério, estão com ele. Mas ao meu ver, muito voluntarioso também. O senhor achou ele muito bravo? Não, na verdade voluntarioso, ou seja, ele avoca para si alguns processos que, ao meu ver, seriam de outras comarcas. Certo. Então, isso me faz já o primeiro questionamento com relação à competência dele. Isso. Eu não vou divergir do senhor nessa área, não, porque como eu não sou advogado, eu não entendo nada disso, mas há controvérsias assim, sobre ele, mas é porque ele é muito danado, né? Ele está pegando a classe política mesmo e pondo todo mundo nos seus devidos lugares. Então há muita polêmica, né, em torno da figura dele, né? Sim, eu tenho que tecer vários elogios sobre ele, mas também teço críticas a respeito de algumas posturas sempre do âmbito jurídico. Certo. Né? Eu como cidadão, como advogado, e não como político aqui, né? O senhor não é? Não sou político, sou apartidário, sou uma pessoa que defendo a classe dos advogados. Acho importante essa oportunidade que estou tendo aqui de exercer o direito, a palavra, a voz da defesa, que ao meu ver, ultimamente em Araxá está um pouco tímida, mas agradeço essa oportunidade que a senhora está dando aqui no dia de hoje. E uma outra coisa também que a gente precisa de lembrar, o doutor Omar, ele é casado com a filha do Kemel, então ele é ligado a Araxá, assim, dos dois lados, né? Primeiro que a origem da família dele é de Araxá, né? A família, os bisavós, os avós todos nasceram aqui. Quer dizer, do lado da mãe. Né? Sim, minha família materna, toda de Araxá, que eu tenho muito orgulho, e da minha esposa também, que é a minha família aqui em Araxá. Que muito orgulho e honra. Porque o Kemel veio para Araxá há muitos anos, os filhos dele nasceram aqui, né? Sim. Então, ele é ligado a Araxá pelos dois lados. Bem, agora... Só de ter mais um comentário, tenho muito orgulho e honra de ser genro do Sr. Kemel, que nunca interferiu. E se o senhor não falar isso no rádio, ele vai brigar Não, imagina, nós temos tem que deixar isso bem claro. Ele é como se fosse um tio, mas nunca interferiu ou sugeriu algo no meu trabalho. Seu pai também é libanês, né? De origem libanesa. O seu pai. Meu pai é de origem libanesa, eles eram muito amigos. Isso. Onde aquele seu sobrenome complicado. Sim, Tarran com H. Tarran com H, aqui o som é R. Bem, agora, uma coisa que as pessoas ficam curiosas, até não está na minha pauta, não, mas eu queria perguntar para o senhor, antes de entrar na pauta Jeová,
como que o senhor chegou a ser assim, advogado de Jeová? Quem indicou o senhor para o Jeová? Olha, Porque o senhor, o senhor mora aqui, mas, por exemplo, eu não o conhecia de maneira nenhuma, nunca tinha ouvido falar no senhor. Então, como que o senhor chegou a pegar esse caso do Jeová, esse problema dele? Alguém indicou assim, o Jeová chamasse o senhor? Nós temos muitos amigos em comum. Eu tinha tido um contrato breve nessas viagens que vinha para Araxá. Hoje estou radicado aqui em Araxá, muito feliz. Tenho um escritório em São Paulo, onde está o meu ganha-pão. Hoje nós estamos indo e vindo Araxá e São Paulo nesse roteiro. Nós temos um amigo em comum, que é o Dr. Miguel Cirurgi, talvez o principal médico do Brasil na questão de próstata, e talvez do mundo, né? Do qual sugeriu uma indicação para trabalhar no caso do Dr. Jeová. E esse médico, então, conhece o Jeová? Na verdade, o Dr. Jeová era pupilo do Dr. Sim. Miguel Cirurgi, que ficou muito triste quando ele deixou São Paulo, porque ele poderia ser, inclusive, um dos seus sucessores, né, do Dr. Miguel. Então, nós temos a honra de hoje estar atuando na defesa do Dr. Jeová. Por indicação desse médico Também por indicação dele, e nós temos já, até pela família do Dr. Jeová, que eu já vinha no caso antes do vereador José Domingos, também uma aproximação. Certo. Bem, então agora vamos entrar na pauta sobre o Jeová. Qual que o senhor acha que foi o motivo que provocou a prisão de Jeová na última terça-feira, né? E na apresentação dele lá na polícia na terça-feira, porque ele se apresentou por conta própria, né? Ele não foi assim, a polícia não foi buscá-lo, né? Ele se apresentou de maneira espontânea. Não. O que ele fez que assim provocou a prisão temporária dele? Na verdade, ele já tinha ido espontaneamente quando relatado para ele a questão da busca e apreensão, compareceu espontaneamente sem advogado, prestou os devidos esclarecimentos, voltou, aí sim me procurou na segunda-feira para acompanhar a defesa, através da nossa indicação. Fomos novamente à delegacia, espontaneamente, para esclarecer e complementar algumas as questões que estavam faltando no depoimento, como a juntada de alguns documentos. Nesse dia da prisão, especificamente, nós fomos intimados pelo delegado a comparecer no horário das 5 horas, para esclarecer sobre o depoimento, sobre a forma com que o Sr. Wilson teria sido demitido da prefeitura. Isso na terça-feira, né? Isso na terça-feira. E aí sim causou a nossa surpresa e a nossa indignação com a forma com que foi feita a prisão do meu cliente, né? Onde ele tomou voz de prisão, tomamos o conhecimento lá, após prestar as declarações, que tinha sido determinada a prisão temporária da segregação dele, né? E isso causou um impacto muito grande, por isso aí um pouco estarrecido, nervoso. Eu ia perguntar por que o senhor saiu tão bravo daquele dia, naquela terça-feira, porque o Jeová foi lá espontaneamente e de repente ele ficou preso, né? Ficou preso, assim, prisão temporária, mas é prisão, né? É uma coisa meio constrangedora. Eu queria assim, qual o fato que aconteceu para que a prisão dele fosse decretada logo na terça-feira? Então, essa é a postura da defesa de mostrar a arbitrariedade, na minha interpretação, uma prisão ilegal, porque não havia nenhuma necessidade da segregação do meu cliente, porque ele já tinha prestado 3 esclarecimentos, já tinha apresentado todas as versões cabíveis e, no entanto, nada justificava a sua segregação, a sua prisão. Não foi aquela um homem de bem. Não foi aquela contradição do depoimento dele com o João Bosco Borges? Não, se a gente for aqui trabalhar cada um fala uma coisa. A medida temporária é uma medida de exceção, que infelizmente aqui em Araxá, ao meu ver, e aí eu tenho que tecer todos os elogios, mas eu tenho que tecer críticas também, ao meu ver, está sendo a regra, né? Então, nós temos que combater isso, né? Combater com veemência. A defesa tem o direito e o dever de combater as ilegalidades que são apontadas dentro da investigação criminal. O que está existindo aqui, ao meu ver, a defesa tem sido surpreendida a todo momento, né? Ela traça uma estratégia de defesa e talvez aqui, nós estamos conversando aqui agora, e pode estar acontecendo uma nova investigação, né? Então nós temos que traçar uma defesa e nesse momento
ela é desviada por um comportamento, por uma ação do delegado, por uma outra coisa que dificulta muito o exercício da defesa. Essa crítica que eu digo, investigue a fundo e depois apresente para a defesa, para que possibilite ela de apresentar os seus argumentos de defesa. Essa é a minha crítica mais severa, entre outras que eu tenho a fazer. Mas você quer fazer outras? Pode fazer? Não, eu tenho que tecer aqui também elogios com relação à autoridade do delegado de polícia, que realmente nos meus 17 anos na área criminal, eu tenho que relatar que eu nunca tinha visto um delegado tão atuante, tão determinado, tão sério, mas muito apaixonado com a causa, né, e que talvez pode turvar a questão da sua visão em determinados aspectos. Ao meu ver, ele erra, e aí uma crítica, quando conclama a população de apresentar denúncias à delegacia, né? Imagine só, Regina, se amanhã eu venho a público, e aí poderia ser até uma responsabilidade minha, mas eu já estou me sentindo legitimidade para isso, no momento que ele chama a população para apresentar denúncias com relação ao governo Jeová, e eu quero frisar que eu não sou político. Eu tinha colocado essa pergunta mais para frente, mas vamos falar disso agora que já fica pronto. Eu ia perguntar ao senhor se esse pedido da polícia para que pessoas participem, se não vai gerar, assim, por exemplo, alguma denúncia com fundo político, porque o Jeová foi prefeito de Araxá 3 mandatos, não são esses 2, não, já foi prefeito de 92 e 96. Pois é. Então isso pode gerar, às vezes, alguma gente que não gosta dele, que é implicado com ele, que não é do partido dele, que foi prejudicado por ele em alguma questão política, pensar assim, agora está na hora de eu me vingar e apresentar uma denúncia. Só que a polícia vai ter que comprovar essas denúncias, né? Tem que procurar as provas. Sem dúvida, as denúncias não podem, ao meu ver, ser de maneira genéricas. E que causam, e na minha impressão, causam até uma insegurança jurídica com relação a elas. Porque nós temos que verificar a profundidade, ela tem que ser específica, até para dar o exercício da defesa. Por mais paradoxal que seja, a defesa tem que ser bem provocada, ela não pode ser provocada genericamente. Olha, existem supostamente materiais. Ou então assim, que é o desperdício da máquina pública. Né? Não pode, né? Porque tem muita gente que vai fazer denúncia desse tipo assim, me falaram que quando ele era prefeito fez isso, não pode. É claro que o delegado não vai aceitar esse tipo de denúncia. Ele vai aceitar só coisa comprovada, né? Sim, ao meu ver, sim. Ele vai fazer uma triagem prévia, porque seria até irresponsável. Agora, imagine só, até faço uma provocação, imagine só eu conclamar a população de Araxá para lhe prestar a idoneidade do médico e do cidadão e do prefeito de Jeová. Quer dizer, fica uma questão complicada, mas ele não vai ter tempo de tantas declarações que vão vir. Mas eu não estou fazendo isso, não quero, até por uma questão de defesa, não é o momento apropriado. Mas, se oportuno for, vou também tecê-las. Então, me causa o que nós temos que ter é segurança jurídica, do qual o brilhante juiz, Dr. Renato Zupo, veio a público, disse na imprensa, e eu acredito muito nessa percepção dele. O Carlinhos, mas o Alexandre querem também fazer alguma pergunta, principalmente porque o Alexandre, o Carlinhos e o Eustáquio, o Marcinho, eles estão seguindo o Alexandre é o nosso repórter na delegacia, certo. E está passando assim, horas e horas na delegacia, então eles estão melhor informados até do que eu, melhor informados do que eu. Primeiro o Carlinhos, depois o Alexandre. Pois não, estou à disposição. O senhor vai ouvir o Carlinhos, pois né? Pois não. Ah, tá. Doutor Omar, até dentro dessa questão que o senhor afirmou, dizendo dessa dificuldade no ver do senhor enfrentado aí com relação a essa defesa, o senhor chegou a procurar a OAB a respeito dessas dificuldades que o senhor está encontrando, o senhor diz estar encontrando nesse caso? Não, veja bem, eu sou conselheiro estadual das prerrogativas do Estado de São Paulo. Então eu tenho o dever de me pronunciar a respeito quando eu vejo. Né? Então eu estou pronunciando pela ordem dos advogados, eu me sinto à vontade em falar em nome da ordem dos advogados. As dificuldades que eu digo na amplitude da defesa, da tese da defesa. Eu traço uma estratégia para defender meu cliente porque eu acredito naquela estratégia. A partir do momento que eu consigo apresentar a contraprova, né, automaticamente já é desviada para um outro comportamento. Mas isso não é só aqui em Araxá, não. Isso é no Brasil inteiro, onde nós estamos tendo dificuldade. Por exemplo, em Curitiba, nós estamos vendo alguns advogados reclamando,
sobre essa dificuldade de traçar a estratégia para a defesa e a todo momento ela você tem que adequá-la. E isso vai causando uma dificuldade normal, mas que nós temos aqui que enfrentar isso de uma outra forma, dentro da legalidade, dentro das provas reais do inquérito, e não por ouvir dizer, por ouve-se que. Então, são essas críticas que eu faço. O Alexandre tem uma pergunta, Alexandre? Bom dia, doutor Tahan, satisfação tê-lo conosco. E ainda dentro dessa questão, né, nós fomos informados de que a Polícia Civil recebeu realmente diversas denúncias referentes aí a possíveis irregularidades durante a administração desse prefeito Jeová, após a prisão do doutor Jeová e aquele pedido que o senhor criticou aí que o delegado fez, conclamando a população para apresentar denúncias. Uhum. E que algumas diligências, inclusive, já estavam sendo realizadas, tanto na quarta-feira como também no dia de hoje. O senhor já foi comunicado pela Delegacia de Polícia Civil sobre essas novas denúncias e sobre essas diligências que a polícia estava fazendo já a partir de ontem? Ontem eu fui comunicado, mas cada dia surgem novas. É por isso que eu faço esse questionamento. Mas o doutor Colombar tem sido muito elegante com a defesa, no sentido de informar sempre sobre uma eventual denúncia. Ele faz a apuração antes, mas a todo tempo nós ficamos inseguros ao tratamento da nossa defesa. Ele já revelou alguma dessas novas denúncias? Olha, particularmente não, eu não vou nem tratar público porque exatamente ele está investigando. E me parece, e aí vem a necessidade da prisão cautelar ao ver dele, a representação e ao ver referendada pelo Ministério Público e autorizada pelo Poder Judiciário, que nós respeitamos, mas não concordamos, que a necessidade dessa instrução penal poderia se dar muito bem com o Dr. Jeová em sua casa, no seu trabalho, no seu lar, um médico que sempre atuou dentro da legalidade. Todo mundo conhece esse homem de bem, é um homem que lutou muito por Araxá, tem uma família peculiar, linda, a doutora Elba, os filhos, todos trabalham, são médicos, formaram em medicina em faculdades federais. Então eu não via a necessidade da prisão cautelar dele sobre esse motivo. Então daí a minha indignação. Mas aí, doutor Omar, podia ter aquela reclamação da população assim, poxa, os vereadores foram presos, foram para o presídio, puseram uma roupa de preso, tudo, e o Jeová foi para a prisão domiciliar, que é o caso. Aí ia criar uma situação de desigualdade perante a lei, não, se fizesse isso? Não, ao meu ver, não. Eu acho que cada prisão nós temos que analisar ela pontualmente. A prisão do Dr. Jeová não se justifica. Não se justifica, claro, porque ele não tem necessidade nenhuma de se furtar a responder. Ele prestou 3 esclarecimentos na delegacia e não impediria ou não obstruiria nenhuma investigação criminal. O que está sendo investigado agora é aquela questão daquele trator, que eu vou perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que esse caso daquele trator está bem explicado ou vai ter mais coisa que a gente ainda desconhece? E a polícia pode, assim, reunir com essa questão do trator algumas denúncias que chegarem sobre outros problemas, vamos supor, problema de saúde que aconteceu, pode juntar tudo num inquérito só e mantê-lo preso por causa disso, ou tem que fazer outro oitivo, outro inquérito? Como que é essa questão? Ao meu ver, obviamente, tem que ter alguma coisa relacionada a esse problema específico do trator, do uso de propriedade com relação ao trator. O trator ou outros equipamentos. Ou outros equipamentos, mas aí nós temos que ver o objeto dessa denúncia. Então nós podemos não podemos construir o inquérito dessa forma, ao meu sentir, porque pode gerar aí um desconforto até ilegalidades e criar aí uma falsa sensação de justiça, ou seja, amanhã esse processo pode vir a ser anulado diante de tantas ilegalidades que são provocadas. E como a minha visão é técnica, e aí eu quero registrar que eu sou um técnico do direito. Então, quando eu faço críticas sobre as legalidades do procedimento investigatório. Então, ao meu ver, ele tem que dar a ampla defesa com relação a essas novas denúncias para que a gente possa, sim, enfrentá-las. E esse caso do trator, especificamente, você acha que está pronto ou ainda tem mais alguma
associação com outras coisas? Veja bem, ao meu sentir também, ele já está completamente já esclarecido. Embora a autoridade adote... Mas a contradição dele com o João Bosco sobre o caso do trator? Mas isso não motiva a prisão cautelar dele. É isso que nós precisamos esclarecer, porque eu já vi alguns jornalistas e li a respeito, olha, mentiu, tem que ser preso. Não, não é assim não. É muito equivocado. E mais, o meu cliente está no direito dele, inclusive porque é a verdade, né? E eu, quando assumo uma defesa, eu quero dizer para vocês que eu assumo de acordo com o relato e os elementos que nós temos, que o cliente nos traz. E eu estou convencido, por conhecer profundamente o Dr. Jeová, estou convencido de que ele não conhecia esse trator na sua propriedade. Não conhecia que era um bem público. Então não houve consentimento ou omissão com relação a isso. O senhor falou que o inquérito pode ser anulado por irregularidades. Quais irregularidades, na opinião do senhor, vêm sendo cometidas nessa investigação? Não, eu estou falando especificamente nessa, né? Estou falando de outras também. Eu vejo assim, nós temos que sempre identificar a origem da prova, né? Por exemplo, delações, aí é uma outra questão, né? As delações como estão sendo colhidas, que eu tenho críticas também a fazer, baseadas nesse Instituto Novo. Antigamente eram feitos os inquéritos baseados em escutas telefônicas. Uhum. Muitos inquéritos foram anulados por escutas telefônicas ilegais. Né? O cidadão tem o direito de ter a intimidade não violada, né? E muitas vezes é violada sem autorização judicial. Então nós precisamos ter cuidado, né? Verificar sempre os procedimentos. Então, o que nós temos que entender é que esse processo, não podemos fazer pré-julgamento. O pré-julgamento que está estabelecido, e a mídia é muito responsável, tem que ser muito responsável sobre essa questão. Não podemos pré-julgar uma pessoa. Né? Nós temos que dar o direito do exercício pleno da defesa, para então investigar com cautela, com serenidade e com prudência, para que amanhã ele tenha, sim, a certeza da punição, mas que correu todos os ritos dentro da legalidade. E eu tenho sofrido algumas críticas. Eu queria aqui fazer mais propor uma reflexão. As pessoas que têm associado a pessoa do advogado à pessoa do cliente ao político. Hoje em dia há uma dificuldade muito grande em defender político. Por quê? Porque a sociedade como um todo, no Brasil, está cansada realmente da corrupção, está cansada realmente das improbidades administrativas. Mas ela tem que entender que o profissional, ele está dotado de toda a legalidade. Né? Eu estudei para isso, eu fiz um juramento da defesa e tenho o direito de fazê-la quando quiser. Né? Eu vejo aquele cidadão que hoje vai na mídia social, te critica, faz críticas medíocres ao meu sentir, te imputa a criminalidade também, tenta criminalizar o advogado, e o advogado criminal especialmente, é aquele cidadão que amanhã, e ele, às vezes por ter brigado com a esposa, pelo time que perdeu, ou por algum fator qualquer, ele aplaude, faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano aplaudir aquilo. Olha, ver um político sendo preso, algemado, execrado publicamente, um empresário amanhã bem sucedido sendo preso. Faz parte, ele tem um certo regozijo interno do ser humano, o diabinho talvez tentando, e que faz aplaudir. Mas esse cidadão tem que pensar que amanhã alguém relacionado a ele, algum parente, alguma pessoa próxima, alguém que ele quer bem, até mesmo ele, pode ser vítima de um processo criminal, de uma investigação criminal. Aí, a máscara cai. A máscara cai e aí ele vai pedir a legalidade. Ele vai falar, onde estão meus direitos? Onde estão as garantias constitucionais que nós lutamos tanto em 1990, a Carta Cidadã? 88. Onde estão elas? 88? Onde estão? Então, essa reflexão que eu faço aqui, eu conclamo a população para pensar, para sentir essa percepção. Né? Doutor Omar, o Jeová ia participar de uma oitiva hoje, quinta-feira, e essa oitiva foi transferida para amanhã. O senhor acha que isso aí
está justificado por causa de algum elemento novo que possa ter surgido nessas investigações? Porque aí a população fica... Algumas pessoas já reclamaram para mim, e é interessante que são pessoas que não votaram nele, que não gostavam dele, que não eram a favor do governo, e já estão assim incomodadas dele ter dormido uma noite preso, a segunda ainda vai dormir mais uma. As pessoas estão reclamando disso, sabe? Tem algumas pessoas achando isso assim, uma espécie assim de castigo para ele acima do que ele possa ter feito. E não é gente do lado dele, não, é gente que não gosta dele que não gostava dele como prefeito. Então, essa transferência dessa oitiva de hoje para amanhã, será que está baseada em algum elemento novo que surgiu para o delegado investigar? Não, então, como eu disse, ontem o delegado me comunicou, né, que seria transferida a oitiva dele para sexta-feira. Achei coerente a explicação dele, porque ele estava ainda em investigação, nós temos que respeitar essa investigação, embora nós não concordamos com a prisão. Além do trator, mais alguma coisa? Pois é, não foi me alegado até pela questão do sigilo, e aonde nós aqui divergimos novamente, porque a surpresa não quer dizer sigilo, né? É normal que se tenha sigilo, mas a surpresa não, né? Então tem que ter dado acesso à defesa a essas provas para que a gente possa analisar e comunicar ao nosso cliente. Isso que, num primeiro momento, lá na Operação Limpeza, nós questionávamos essa transparência que, ao meu modo de ver, estava sendo pouco utilizada. É isso que eu ia perguntar para o senhor, por exemplo, essa oitiva passou de hoje para amanhã. Pode ter havido alguma coisa que provocou isso aí, alguma investigação nova. O senhor só vai ficar sabendo isso amanhã, na hora da oitiva, de surpresa? Como que o senhor vai estabelecer a defesa de um fato que o senhor não conhece? Não, aí ele vai me dar, isso que eu reivindico. O senhor vai na oitiva acompanhando o Jeová? Sem dúvida nenhuma, estou com o Dr. Jeová até o final dessa nossa caminhada. É porque eu não sei como é que funciona isso, o Alexandre até sabe mais do que eu, que ele fica na delegacia o dia inteiro. Mas... O senhor vai ficar sabendo, então, desse provável fato novo na hora da oitiva? Não, eu acredito... O senhor vai ter que ser informado antes. Exatamente, o doutor Colombardi tem me dado o direito de verificar as provas nesse momento. Exatamente, fazer a defesa. Talvez aí há divergência quando eu digo que a defesa tangencia de acordo com os elementos que vão sendo traçados no inquérito. E esses inquéritos, para mim, parecem não ter fim. Nós precisamos estabelecer uma retidão com relação a isso. Qual a linha de defesa? Qual a linha de defesa que o senhor está preparando? Por exemplo, se o delegado amanhã quiser prorrogar a prisão temporária do Jeová para mais um período temporário, o senhor já está preparado sobre isso? E se na próxima semana houver uma prisão assim, preventiva, o senhor já está se preparando para essa questão? Aliás, eu fui muito questionado quais seriam as medidas enérgicas que eu tomaria e tal. Nós já estamos preparados para isso, porque no entender da defesa não há a menor justificativa para a continuidade da prorrogação do nosso cliente. Pelo menos nesse momento aqui não há nenhuma algum significado que possa convencer essa defesa do contrário. E que linha de defesa o senhor vai adotar? Por exemplo, vamos imaginar que assim, o delegado receba várias denúncias da população, como ele está pedindo, e que elas sejam comprovadas. Olha, nós vamos ver primeiro a fonte dessas denúncias. Acho que isso é o mais importante que nós temos que verificar. Ou seja, a denúncia anônima não é, ao meu ver, a forma melhor de investigação. Mas pode acontecer. Pode acontecer, ela está prevista, mas o Supremo Tribunal já disse que ela não pode ser genérica. Né? Quando vem denúncia genérica, a minha orientação é para nem prestar declarações, porque não tem fundamento, ou seja, começar, pode, é o que a senhora disse, né, com muita propriedade, pode ter algum desafeto, pode ter algum problema, alguma questão política, e eu, aqui, quando eu digo que não podemos politizar, eu gostaria de frisar muito essa questão, quando eu digo isso, seria com relação à conclamação da população a prestar essa denúncia, que ao meu ver, acaba-se de uma maneira ou de outra, eu sei que o delegado não está, ele está firme, centrado, neutro, mas acaba de uma forma, tornando dá um viés político. Né? E que, ao meu ver, causa uma certa insegurança em toda a sociedade araxense. Eu comentei isso ontem, né, quando eu participei, naquela hora que eu participo também à tarde, 4 horas, porque eu fiquei preocupada com isso, porque quando é um interrogatório
de um vereador, assim, um processo contra o vereador, eu não acho que tenha muito essa questão política. Tem sim, mas é bem menor. Agora, um processo contra um prefeito que exerceu um mandato, já era terceiro mandato, porque ele teve um mandato anterior, tempo que o senhor era novinho, o senhor nem lembra disso. O senhor nem era casado com a filha do filho ainda. Depois, aliás, queria aproveitar e mandar um beijo para ela. Ah, é? Olha que romântico, o maridão mandando beijo pelo telefone, pelo microfone. Para minhas filhas também. O senhor, ele foi prefeito entre 93 e 96, depois ele foi prefeito de novo em 2012, né? Aliás, 2008, 2012, e foi candidato à reeleição. Então, uma pessoa assim, cria muito atrito em tudo quanto é setor da cidade, né? Qualquer pessoa que teve o menor atrito com ele, pensa assim, oba, agora está na hora de eu me vingar, né? Porque ele agora está preso, né? E eu não estou. Então, as pessoas pensam, tem muita gente que pensa assim. Aí eu fiquei preocupada, isso ontem, dei minha opinião aqui sobre essa questão. Essas essas denúncias da população, tem que ter muito cuidado com elas. Sim. Porque pode haver questão política envolvida nisso aí. Sim, por isso que eu chamo a atenção para a prudência. E quando eu digo que não podemos politizar, volto a frisar, não quero ser repetitivo. Exatamente politizar, é chamar a população para que ela escolha se quer um Estado policialesco, justiceiro, ou se quer um Estado democrático de direito, né, preservando as garantias fundamentais. Isso eu acho importante para a sociedade ter essa reflexão. Qual o Estado que ela quer? Porque amanhã esse que a senhora falou que pode, agora está preso, desafeto, amanhã ele pode estar numa situação igual, né? E ele vai ser o primeiro a reivindicar, eu tenho certeza, vocês. Olha, cadê a legalidade da minha prisão? Onde está os meus direitos fundamentais? Por favor, e aí começa a atacar o advogado não conseguiu a liberdade, ela foi legal, e assim por diante. Então, essa insegurança eu acho que as autoridades competentes, que estão sendo muito bem focadas, é um assunto novo na cidade, por isso que há fato que nunca ocorreu aqui. É um fato que nunca ocorreu. Eu tinha já participado de várias operações da Polícia Federal, da polícia inclusive aqui de Minas Gerais, mas confesso a vocês que com relação a proporção a dimensão dessas operações feitas aqui em Araxá, nunca tinha visto a politização. Então, isso é muito importante, que a imprensa tenha a responsabilidade em passar informações seguras, concretas, sem provocar algum ânimo ou alguma punição antecipada. Eu acho que a prudência é importante. Agora, o que a gente fica com a percepção, não sei, é que o Jeová, ele já fez duas oitivas com a polícia, ou três? Foram três. Três, né? Pois é. E ele tem sempre negado ter participado de alguma coisa, e eu fico imaginando assim, será que ele sabe de alguma coisa que está envolvendo ex-funcionários da prefeitura, ex-servidores, ex-secretários, e está livrando essas pessoas de uma culpa e está tomando tudo assim, não tomando sobre ele, porque ele está falando que não sabe de nada, mas o senhor acha que isso pode mudar a partir de amanhã? Ele pode passar assim, a contar mais do que ele sabe? A impressão que a gente tem é que ele sabe de muita coisa e não quer contar nada. Veja bem, eu estou aqui fazendo uma defesa pontual dele, né, sobre a questão do objeto do inquérito. O objeto do inquérito é sobre o uso de uma propriedade, de um trator, que foi alvo de uma busca pessoal na propriedade dele. O trator talvez seja até simbólico nessa questão. A gente já está pensando em outras coisas. Pois é. Aí nós teríamos que verificar, até como forma humanista e como advogado, eu rechaço muito a questão da delação premiada, né? Acho, vamos dizer assim, mas há a possibilidade de algum cliente algum dia fazer, e é um direito deles escolherem, do qual, na minha posição, até como advogado, eu sou contrário. Mas, pontualmente, eu posso dizer para você, o que nós temos enfrentado no inquérito é absolutamente, especificamente com relação ao trator. Nada mais. Nada mais? Nada mais. Obviamente, eu acho que virão alguns inquéritos, e aí a nossa percepção é que nós temos que defender pontualmente, caso a caso.
Sei. E amanhã, o senhor acha que amanhã nessa oitiva, eu vou voltar à pergunta, que eu acho que o senhor não respondeu. Não sei se o senhor pode responder também. Não, imagina, se o senhor não puder, estou aqui para isso. O senhor que sabe. Ele vai continuar mantendo essa linha de que não conhecia nada, não sabia nada, não tinha conhecimento, ou ele vai passar a responsabilizar algumas pessoas por atos, às vezes, que estão caindo só em cima dele? Não, veja bem, a defesa tem mantido, até o momento, mantida a verdade. E todos conhecem o Dr. Jeová, ele é uma pessoa muito firme e convicto do seu ideal. E talvez por isso ele provoca algumas contrariedades em outras pessoas. Então, ele não pode ser aqui, não pode confessar algo que ele não fez. Né? E apenas para se livrar de uma prisão. Contar com o que outros fizeram. Mas o objeto é o trator, ou seja, então que venha novos elementos para que nós podemos enfrentá-lo. Ele não pode aqui, amanhã, como nós temos visto, para sair de uma prisão, e aí eu faço uma crítica sobre essas delações, que a pessoa está fragilizada na cadeia, isso aqui, e aí fala-se para poder sair, né? Fala-se para poder dormir em casa. Imagina a senhora, se o delegado virasse para qualquer pessoa e falar, olha, me fala sobre o Jeová, me diz isso aqui, que hoje você vai dormir em casa, junto com a sua família, com o seu lar. Então, quer dizer, será que é válida essa prova? É isso que nós precisamos refletir. Né? E aí há uma crítica com relação a isso. Certo. Bem, então, primeiro eu vou perguntar para o doutor Omar como que está o Jeová preso, porque a gente fica imaginando assim, qual que é a reação dele, qual que está sendo o jeito dele lá. Depois o Eustáquio quer depois fazer uma pergunta para o senhor, depois que o senhor responder a minha. Né? Ele está realmente assim... Está muito abatido? Não, ele foi surpreendido, logicamente, porque ele não imaginava uma prisão. Inicialmente, realmente, para ele, é um homem de bem que nunca tinha sido sequer mencionado, assim, participar de alguma espetacularização de prisões. Ele ficou inicialmente abatido, mas foi respeitado, ao meu ver, com relação ao aprisionamento dele. Foi totalmente legal nos âmbitos ali do cárcere. Está sendo muito bem tratado pelas autoridades. E ele gosta de ler muito, né? Então ele está lendo, é uma pessoa que ele trabalhava 19 horas por dia, quer dizer, e ele está ali lendo para poder se enriquecer mais, né? E está lendo bastante, está firme, porque as convicções dele não mudaram, né? Então, psicologicamente ele está bem? Está muito bem, está com um propósito firme. Logicamente ele estava com seus afazeres, já divergências da política, não pensa mais em voltar à política e jamais ele tinha mais essa coisa. Estava trabalhando, estava voltando fundamentalmente à medicina, às suas fazendas, e com isso a pessoa fica um pouco incomodada, lógico. Com certeza. Né? Então nós estamos trabalhando de forma rápida para tentar tirar o mais rápido possível. Certo. Ele está numa cela especial, doutor? Tem a companhia de outros detentos ou fica sozinho? Ele tem direito também a visitas? Veja bem, nesse momento, como é temporário, ele está numa cela especial, obviamente, porque ele preenche todos os requisitos, e direito a visita apenas do advogado, nesse momento, o que é normal. Familiares não? Familiares não, nesse momento. Sozinho, né? Sozinho, tranquilo, lendo muito. Lendo... Possivelmente, né? Compulsivamente. O Eustáquio tem uma pergunta para o senhor. Apenas até para que a gente tenha uma avaliação do senhor, doutor Omar, com relação à questão envolvendo o depoimento do vereador João Bosco Borges, que ainda não foi afastado. Ele não foi afastado ainda não pode falar ex-vereador, né? Isso, ele ainda não foi afastado, pelo menos ainda não foi, a Câmara não foi comunicado, né, Alexandre? Ainda o comunicado não chegou à Câmara do afastamento dele. Já teve afastamento judicial decretado pelo doutor Renato Zup, né? Então foi ontem, porque até o dia da reunião... O doutor Renato Zup falou que judicialmente ele decretou junto com a prisão temporária dele, só não havia comunicado oficialmente à Câmara. Então oficialmente não está afastado. Ainda não foi, a Câmara não cumpriu ainda esse afastamento. A Câmara recebeu o documento. A Câmara não cumpriu esse afastamento ainda.
Com relação à questão do João Bosco Borges, que sempre foi uma pessoa de confiança também do Dr. Jeová, ele foi secretário de Desenvolvimento Urbano, ele sempre teve uma relação, muito antes de ocupar cargo na administração, ele sempre teve uma relação próxima com o Dr. Jeová, na questão até profissional. Como que o senhor vê o depoimento do João Bosco Borges, onde ele afirma, né, que deu ciência ao Dr. Jeová, que o Dr. Jeová sabia das questões, principalmente a questão envolvendo essa questão do trator, e essa questão, né, toda, né, do Dr. Jeová afirmar não ter tido conhecimento de todas essas situações. Qual que é a avaliação que o senhor faz? A avaliação que eu fico com o primeiro depoimento dele, que ele foi de forma voluntária, espontânea, foi à delegacia e disse que o Dr. Jeová, o ex-prefeito, não tinha conhecimento sobre a propriedade, ou sobre o trator na propriedade que ele estava arrendando. E após, houve a cariação. Aí, após isso, desculpe-me, ele foi preso, né, com motivo, talvez, aí, ao meu ver, explicado, que ele tentou forçar o recibo, que a pessoa entregasse o recibo a ele, e eu não venho aqui ao caso justificar ou interpretar essa questão. Depois houve a cariação, ele foi preso, ele deu o segundo depoimento, né, volto a dizer, ele tinha sido preso, aí vai à delegacia e dá um segundo depoimento, onde ele diz que o Dr. Jeová ele teria informado o Dr. Jeová por 3 vezes, tinha dado ao conhecimento ao Dr. Jeová 3 vezes. Aí nós, de livre e espontânea vontade nossa, propusemos a cariação, e na cariação ficou claro, eu tenho até o depoimento aqui, que ele disse que era por 3 vezes, mas ele só se recordava o local de uma delas, e que disse num saguão na prefeitura em curtas palavras. Veja bem, a minha interpretação, ele disse em curtas palavras. Então, ao meu ver, a defesa fica com o primeiro depoimento dele. Certo. Então, o senhor acha que esse aí foi naquele último dia que o Jeová, que foi decretada a prisão temporária? Essa criação foi antes da decretação? Não, foi antes, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, foi na véspera, então. E o Jeová confirmou veementemente que não conhecia essa questão do trator. Essa questão do trator é uma complicação, porque como que pode um trator, assim, que é um objeto enorme, né? Se fosse uma coisinha pequena, mas a gente fica muito na dúvida com esses depoimentos, assim, né, contradizendo um ao outro, né? É complicado isso aí. Mas convenhamos, isso não é motivo de prisão temporária, né? É o outro motivo. É porque atrás do trator pode ter mais equipamentos se for usados. Sim, assim, pode ter, ninguém está afirmando. Pode ter, mas ao meu ver não há justificativa que ele poderia obstruir essa investigação. Agora eu queria perguntar também para o senhor sobre um problema no qual não é com a sua linha de defesa, o senhor não atua nessa questão, mas a questão dos vereadores de Araxá, porque de repente a gente viu 9 vereadores investigados, né, são 9 de uma Câmara de 15, é muita gente, e alguns também correndo risco de cassação de mandato, aqueles 2 envolvidos na questão da Santa Casa, porque o Miguel renunciou, pronto, né? Agora, o Pezão e o Hamilton é da questão da Santa Casa, né? É tanta coisa que tem hora que eu fico até na dúvida se eu estou falando alguma coisa errada. O que o senhor acha da possibilidade, assim, de cassação desses 2 vereadores? O senhor alguma vez na vida já atuou nesses processos, assim, sobre cassação de políticos? Já teve isso em mãos alguma vez? Já, não, inclusive quero até esclarecer, eu sou partidário, não tenho posição partidária. Né, eu já advoguei tanto para o ministro dos Transportes, que é do partido do prefeito Araceli, do PR, inclusive secretário-geral, né, sou aqui, eu tenho amizade pessoal com esse ministro do Transporte, inclusive familiar, como eu advoguei para o PT, para a PSDB, então eu sou advogado e não político. Mas a minha percepção com relação a essa questão da cassação, eu não atuei no processo da Santa Casa. Não atuou. Portanto, eu gostaria de me abster com relação a essa questão, mas já com relação à operação limpeza, eu estou atuando na defesa do senhor José Domingos, do vereador José Domingos. O senhor é advogado José Domingos? Sou. E, ao meu sentir, eu acho que a Câmara tem que ter prudência na análise. Logicamente, nós sabemos que há independência entre
a Câmara e o Judiciário, mas eu acho uma imprudência começar uma comissão parlamentar para caçar um vereador sem, ao menos, sequer ter o relatório na investigação. E mas o relatório da Santa Casa já está pronto. Pois é, ao meu ver, inclusive, eu aguardaria... Qual delegado? O doutor... Cristiano Dibby. Pois é, mas eu não via, parece que não houve a denúncia ainda. A denúncia sexta-feira. A denúncia do promotor vai ser amanhã. Eu acho, amanhã. Eu acho, por exemplo, a questão da proporcionalidade. Há um princípio da proporcionalidade. Quer dizer, começar um processo de cassação, né, de uma pessoa que recebeu votos para isso, sem ao menos ter tido a denúncia, eu peço essa reflexão. Eu acho que causa uma certa imprudência. Por mais que o Celso esteja conversando, mas eu aguardaria a possibilidade da denúncia, para ver maiores elementos, inclusive com a voz sempre prudente e inteligente do Ministério Público de Araxá, que está tão bem representado. O doutor César nos disse, desculpa, Regi, não, pode que já seria, mesmo antes da denúncia, já teria motivos comprovados de falta de decoro parlamentar. Olha, eu discordo frontalmente. Por exemplo, no caso do meu cliente, a fragilidade é tal da investigação, Domingos, né? Que eu posso garantir para você que sequer pode haver denúncia com relação a ele. Mas o Zé Domingos não está no processo de cassação, não está envolvido, não? Eu estou falando exatamente da questão da operação limpeza. Por isso que eu acho que nós temos que ter prudência. Né? Não podemos fazer esse pré-julgamento sem ter. É separado. O Zé Domingos foi por causa daquela questão de pagamento de apoio político, do pagamento da escola da filha. Nossa, e olha só, essa escola da filha, a senhora tocando no ponto. Isso foi o alegado, né? O alegado, uma delação que, ao meu ver, está totalmente contraditória, não tem base probatória. E com relação a essa questão, já foi comprovado que não existiu o pagamento da mensalidade, porque eu já juntei, inclusive. E aí que eu digo a dificuldade da defesa. Que aí logo em seguida vem a questão, olha, não, agora aparecem os áudios dizendo que, e eu já verifiquei, não existe nada nos áudios, que ele teria a vantagem da corrupção que ele poderia ter sido praticado, era exatamente a não abertura da CPI, o que é uma inverdade. Que é uma inverdade baseada, inclusive, nos áudios. O senhor já teve acesso àquelas degravações das 300 horas de conversa de telefone dos vereadores? Não tem todas, né? Não, pois é, mas já algumas já estão prontas. Nós impetramos, inclusive, um mandado de segurança, na época que eu estava com outro vereador, e nós conseguimos depois a obtenção de parte desses áudios, não na sua amplitude, não na forma como nós gostaríamos de ter, do contexto, para ter avaliação sobre todo o contexto de uma outra investigação. E aí eu questiono, quero ver a legalidade dessa prova emprestada. Já tive acesso e estamos aí preparados para, quando vier a denúncia, ter, ou se, eventualmente, que eu não acredito com relação ao meu cliente, mas se vier uma ação penal, estar aberto aí para o contraditório. Essas degravações, a gente já teve informação de que algum advogado de defesa, ou todos os advogados de defesa, que é um punhado de gente, né, que eles podem depois pegar, assim, textos dessas degravações e passar para a imprensa, né? Já houve uma informação sobre isso. Senão a gente não vai ter acesso a isso nunca. Dona Regina, o juiz deixou claro isso, doutor Renato Zupo, que são inquéritos públicos. No caso da Santa Casa, que já foi concluído, assim que houver a denúncia por parte do Ministério Público, não só a imprensa, mas a população. Toda e qualquer pessoa que tiver interesse, é só procurar o Fórum da Comarca de Araxá e pedir que ele vai ter acesso a todo o processo. Por isso nós temos cuidado de não interpretar os áudios de uma forma pincelada, ou seja, pinçada. Então nós temos que interpretar de uma forma de todo o contexto. Por isso que eu impetrei esse mandado de segurança para obter toda as 300 horas, exatamente. 300 horas. 300 horas. Mas o que interessa, parece, para a investigação são apenas 75. Porque deve ter muita conversa fiada assim nesse meio aí. Pois né? Isso dificultaria muito. Mas tem que ouvir muito tudo, né? Tem que ouvir conversa. Então, para ver o contexto, porque às vezes assim, você interpretar de uma forma isolada pode ser muito prejudicial a outras pessoas. E aí sim há um pré-julgamento que nós temos que ter muita
Simone, com relação à responsabilidade da imprensa com relação a isso. E deve ter muita conversa fiada de futebol, né, de mulher, Olha, eu né, posso garantir a vocês, com relação ao meu cliente, eu estou muito confortável em debater sobre essas Mas questões. essas degravações que estão com o doutor César incluem também esse processo de Jeová ou era só da Câmara? Apenas da Câmara. Eu confesso só a vocês que o Jeová... Por isso há uma... o negócio é não conversar no telefone, né? Não, antigamente o método de investigação utilizado era a escuta desse telefone, que facilitava a inteligência da polícia, mas com ordem judicial, e para isso tem que ter a legalidade. Por isso que eu digo que esses processos podem ser anulados se não tiverem uma ordem judicial. E hoje mudou-se para a forma da delação premiada. Né? Isso, doutor Só informação, Regina, acabei de ser informado aqui, através de uma fonte, que chegou ontem à tarde na Câmara o afastamento do João Bosco. Então agora o Roberto já tem que convocar o suplente dele, né? Nós tivemos uma informação, doutor Omar, gostaria até que o senhor confirmasse, ou não, obviamente. A gente conhece, pela passagem do Dr. Jeová na prefeitura, aquilo que o senhor já colocou, ele é muito convicto, né, nas suas opiniões. E a informação que a gente obteve foi que o senhor chegou até a estudar a possibilidade de abandonar o caso, porque o senhor combinava uma estratégia de defesa com esse prefeito Jeová, e quando ele chegava para depor, ele acabava mudando lá o depoimento, ele concordava com aquela estratégia definida pelo senhor, e quando chegava para depor, ele falava coisas diferentes do que tinha sido planejado na defesa, e que isso estaria dificultando o seu trabalho. Isso realmente aconteceu? O senhor chegou a pensar em abandonar o caso? Isso é muito próprio do Jeová. Não, eu confesso para você, com toda a sinceridade do mundo, que tem feito um belo trabalho, tem me acompanhado. Obrigado. Jamais ocorreu isso. Nós firmamos a minha orientação, nós conversamos antes, eu sempre converso muito com o meu cliente para seguir as minhas orientações de acordo com os elementos que ele me apresenta. A partir do momento que ele não segue minhas orientações, e aí a defesa tem o direito, eu abandono, mas jamais ocorreu esse tipo de fato. Em outros casos que eu já defendia, ocorreu, e eu tive o critério de abandonar. E o Jeová é uma pessoa teimosa, hein? Ele é teimoso, ele é teimoso, mas nesse caso específicamente, porque nós estamos com a verdade, então fica muito fácil em advogar. Ele está obedecendo a lei. Essa é a questão mais. Doutor Omar, o senhor tem um minutinho para despedir dos ouvintes, que nós estamos em cima da hora. Não, eu quero agradecer primeiramente a vocês, né, que me abriu as portas. Eu fico muito grato a você. Descobrimos um parentesco aqui. Exatamente, minha prima. Terceiro grau. Você sabe que todo dia eu descubro um primo aqui em Araxá. Com certeza. Dizer que eu adoro estar morando aqui, estou muito feliz de estar aqui em Araxá. Minhas filhas estão tendo uma infância muito feliz, com uma família que me honra muito. Agradeço a oportunidade a todos aqui, os jornalistas, e dizer à população de Araxá ter muita prudência nesse pré-julgamento e fazer uma análise muito ponderada sobre o que está acontecendo aqui em Araxá. E eu gostaria de dizer que respeito muito as autoridades competentes daqui, e que o advogado de defesa faz parte da justiça. Certo. Muito obrigado, doutor Omar. O senhor disponha quando quiser dar mais alguma entrevista. Muito obrigado. Tá?